praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Eu sou o Frei Gustavo Jonas, faço parte da Ordem dos Frades Menores Conventuais e atualmente eu resido no Seminário Maior Senhor do Bonfim. Como você bem sabe, o mês de agosto é o mês que a Igreja do Brasil dedica-se à reflexão e à oração pelas vocações. Dentro então dessa dinâmica, eu quero conversar um pouco com você sobre a vocação do leigo. Mais especificamente, vamos conversar sobre a missão e também a igreja pobre para os pobres com os pobres, como nos pede nosso querido Papa Francisco. Então vamos começar a nossa reflexão com uma grande frase da igreja. Essa frase ela foi escrita num dos últimos concílios da igreja que diz o seguinte: todos nós somos chamados à santidade. Ou seja, o reino de Deus é para todos, é para toda a humanidade, contempla todas as vocações. Nesse sentido, todas as vocações se complementam. Não há uma vocação que está acima das outras ou que se sobrepõe sobre as demais. Eu digo isso porque muitas vezes nós pensamos que é somente o padre, que é somente o diácono, que é somente o religioso ou a religiosa que faz parte da missão da igreja. Mas não, o leigo faz parte também, como todas as vocações. Ele faz parte da missão da igreja, ele é a igreja, é o povo de Deus. E é importante nós sabermos disso para adentrarmos na dimensão do protagonismo do leigo. Mas o que é o protagonismo dos leigos? O protagonismo é quando o leigo, na sua atividade específica, naquilo que é próprio da sua vocação, participa realmente da missão da igreja, trazendo então aquilo que é próprio e sendo protagonista, não sendo uma presença passiva, mas sim tomando aquilo ativamente para si. Juntamente com a igreja, ele é chamado a ser missionário. Homens e mulheres fiéis que, com o seu batismo, recebem esse impulso para a missão. E nesse sentido, ele está junto com a igreja, que deve ser uma igreja em saída. O Papa Francisco tem uma frase que é muito interessante. Ele diz que a igreja, ele prefere uma igreja que esteja machucada, que esteja acidentada, enlameada por ter saído, do que uma igreja que está fechada dentro da sua própria estrutura, que está cômoda. Nesse sentido, o leigo também tem que entrar nessa dinâmica, tem que estar sempre nesse espírito de saída, de estar sempre, então, em missão. A vida do leigo é a vida missionária, a própria vida é uma missão. Mas como que nós possamos ser, então, discípulos missionários? É necessário ter ousadia, ter criatividade, coragem e não ter medo das realidades que você pode encontrar fora, né? Então é importante sempre ter esta coragem e nunca ter o medo de ir além, de estar em saída. Dentro desse contexto é necessário termos sempre em mente aquilo que é dito como nova evangelização. Mas o que é isso, nova evangelização? É quando o leigo não é mais um destinatário do clero, mas é o sujeito ativo da evangelização. Ele próprio daquilo que é a sua realidade, da realidade dos pobres, que leva a palavra de Deus, que leva então Jesus Cristo para outras pessoas. Por isso que é importante sempre nós, leigos, estudarmos, sempre meditarmos a palavra de Deus, sempre preocuparmos com a nossa formação cristã, para que então, convictos nisso, possamos sair em missão. Juntamente com essa dimensão missionária, o Papa Francisco nos aponta que nós precisamos ser uma igreja pobre, para os pobres e com os pobres. Ninguém está excluído de uma preocupação social de olhar para aqueles que sofrem e buscar a justiça social.
O leigo está profundamente inserido dentro dessa dimensão. Eles têm que enfrentar como os profetas do Antigo Testamento, que denunciavam as injustiças do povo. Daquela mesma forma profética, o leigo tem que enfrentar as realidades que hoje são contrárias ao reino de Deus. Para assim, então, tem que combater aquilo que traz injustiça, aquilo que traz opressão, que traz violência e desigualdade social. Aqueles que muitas vezes excluem os pobres, aqueles que estão à margem, que são esquecidos. Devemos combater isso com o anúncio do Cristo, que é esperança, que é justiça, que é igualdade. Fazemos isso por meio da cultura do encontro. A cultura do encontro é algo que o Papa Francisco tem sempre pontuado nas suas últimas reflexões. É quando, então, nos encontramos por meio da partilha, gerando compromisso com o bem comum, com a dimensão social. Então, a cultura do encontro faz a gente ir além das paredes da igreja. E a gente vai ao encontro daqueles que são esquecidos, daqueles que são marginalizados. E geramos então a solidariedade social. A gente vê tantos rostos machucados, rostos de novas pobrezas, de jovens, mulheres, famílias machucadas, moradores de rua, migrantes, muitas realidades de pessoas que sofrem. E é importante nós termos um coração que sente, que é tocado por essas realidades e que nisto faz a gente então ter esse compromisso batismal como discípulos missionários de luta então para que essas pessoas tenham os seus direitos, para que a pessoa então tenha essa igualdade. Que nós possamos tomar isso como compromisso, nossa solidariedade social, partindo então da cultura do encontro, que possamos voltar o nosso olhar para aqueles que muitas vezes são excluídos pela sociedade. Então, podemos resumir que o leigo tem 3 formas de ação dentro da igreja e também fora. A primeira é dentro dessa dimensão da casa, naquilo no seu trabalho, aquilo no seu dia a dia. Então, o leigo contribui para a construção do reino quando realiza todas as suas funções próprias com amor, com os valores cristãos. O segundo é a ação dos homens em diversas frentes. É quando, então, por meio do Espírito, eles contribuem para um mundo mais justo. E o terceiro, que é a união dos leigos em nome da fé, que assim, então, influenciam positivamente na construção da sociedade, voltando o seu olhar para aqueles que são mais esquecidos. Então, nós contemplamos a vocação do leigo sobre esses 2 aspectos. Primeiro, a dimensão missionária. A igreja, por excelência, é missionária. O leigo, impulsionado pelo seu batismo, também deve ser um discípulo missionário, levar Jesus Cristo a tantas pessoas que ainda não tiveram seu coração tocado pela sua palavra. A segunda dimensão é a dimensão da igreja pobre para os pobres com os pobres. Isso faz que o leigo não tenha um olhar tão fechado dentro de suas estruturas, mas que volte seu olhar ampliado, seu horizonte se estende para ir além da parede das igrejas, tocar as realidades que muitas vezes são excluídas, são desprezadas, são marginalizadas. É o momento da solidariedade social, voltar o olhar para aqueles que não têm voz. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua participação, por visualizar esse vídeo, que nós possamos sempre nos aprofundar e conhecer mais sobre as vocações, principalmente a vocação do leigo. Muito obrigado, paz e bem. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti.